Pessoal, tá todo mundo aí? Joinha. Gente, e o Estado de Direito, então? É melhor que o Estado absolutista? Por quê? A gente tem que parar um pouquinho para pensar nisso. Gostaram da cena? Isso é para dar tempo para vocês pensarem. Afinal de contas, por que o Estado de Direito é melhor que o Estado absolutista? Porque existia direito antes. Os burgueses estavam submetidos também a uma ordem jurídica antes, mas que não era dotada de universalidade. Então a gente pode dizer que a primeira vantagem do Estado de Direito para o burguês é, a gente tem uma ordem jurídica dotada de universalidade, igualdade, aquelas coisas todas, a proteção dos valores deles. Mas em termos de racionalidade, o que o Estado de Direito vai colocar aqui? Ele vai trazer a ideia de que agora nós temos uma lei que é a expressão da vontade geral. Uma lei, se você não quiser trabalhar com a ideia de vontade geral, uma lei que é produzida pelo próprio povo ou pelos representantes do povo, ou pela própria burguesia ou pelos representantes da burguesia. Agora é um direito que nós produzimos. É uma ordem jurídica que nós produzimos. Não é uma ordem jurídica dada pelo rei. E a racionalidade, então, é exatamente essa. Nós não vamos fazer leis contra os nossos interesses. Tem tudo para dar certo essa brincadeira. Isso é um pressuposto liberal aqui, né? De que no parlamento vai ter um burguês bonzinho, que não vai legislar contra os valores da burguesia. Quando a gente fala em vontade geral, não é uma vontade geral de verdade. É uma vontade geral do burguês, é uma vontade geral liberal. Vamos lembrar aqui que quando a gente vai falar de acesso ao parlamento, nós não estamos falando num contexto de universalidade do sufrágio. Era voto censitário. Não era todo mundo que podia ter acesso ao parlamento. Então, não se trata de uma vontade geral efetiva, né? Entre aspas, aqui o conceito de vontade geral nem tem essa pretensão aqui contemporânea de todo mundo estar representado. A ideia não é essa. A questão é que esse conceito é um conceito bem liberalzão. Claro, o contexto era o contexto de afirmação do liberalismo. Por que eu estou falando isso? E onde que isso vai trazer uma ponta assim fundamental para essa discussão de Estado de Direito? É que esse modelo de Estado de Direito liberal, ele, quando afirma a supremacia da lei, ele não coloca limites para a lei. O limite da lei é pressuposto, é a própria vontade geral. É o que o parlamento decide. E o parlamento é bonzinho por natureza, porque o burguês não vai se autoferrar fazendo uma lei escabrosa, alguma coisa nesse sentido. Isso vai se mostrar aqui como uma armadilha. Porque na prática, nós pegamos aquele poder soberano absoluto do monarca e transferimos ele para o parlamento. É isso que o Estado de Direito vai fazer. E transferimos ele para o parlamento. Mas o legislador não tem limites. Tanto que não demora para o Estado de Direito começar a passar por crises. Até mesmo por conta da concepção de direitos fundamentais
muito vinculado à burguesia que esse Estado de Direito trazia. E a primeira crise do Estado de Direito vai vir com a crise, se dá para chamar, se dá para colocar dessa forma, com a crise do próprio liberalismo, com a questão social, com o aprofundamento da Revolução Industrial, a exploração da mão de obra, o aumento do proletariado, o aprofundamento de diferenças sociais e econômicas, a fome, a proliferação da miséria. Vejam, eu não preciso ficar contando isso aqui para vocês. Vejam Os Miseráveis. É daquilo que a gente está falando. Leiam Os Miseráveis. Leiam, vejam o filme do Germinal. Quantos e quantos filmes maravilhosos, né? Um Grito de Justiça, se não me falha a memória também, que vão contar esse processo todo de sofrimento, de exploração, de proletarização, de sofrimento das classes populares, que com a maquinização vão trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, 16 horas por dia. Perceberam? A troco do quê? De uma moeda, de um prato de sopa, enfim. Esse proletariado é que vai começar a olhar para esse direito burguês, para esse Estado de Direito burguês, e vai falar assim: ei, é uma brincadeira, tá? Ei, esse direito não me representa. Sacaram? Esse direito não me representa. Quando ele diz esse direito não me representa, ele está falando: esse direito é o direito. Me lembre de não gravar mascando chicletes da próxima vez. Esse direito é o direito da burguesada. Não é o direito nosso. Nós não temos condições de, em igualdade, ir lá negociar com o cara que está explorando a mina de carvão, com o dono da fábrica e escambar o A4. Eu quero os meus direitos. Eu quero ter um salário justo. Eu quero ter alguns momentos para descanso. Eu quero não perder minha mão nas máquinas. Eu quero ter mínimo de condição para desenvolver, sei lá, uma vida digna. Cadê os meus direitos? Ah, mas o direito é aquilo que está na lei. Quem produz a lei? O parlamento, onde estava lá os nobres, industriais, a burguesada. Ah, então eu quero participar do parlamento. Porque eles não vão fazer leis para afirmar meu interesse. Quero participar do parlamento. Sinto muito. Voto censitário. Tu não tem propriedade, tu não tem renda, tu não vai participar do parlamento. Então, o que o proletariado vai começar a lutar? Por reconhecimento de direitos, universalização do sufrágio. Sacaram? O que eu estou contando aqui para vocês? Que no caminhar do Estado de Direito, nós vamos afirmando direitos fundamentais diferentes. Aqui vai nascer um outro momento, de afirmação. Não vai ficar legal isso, mas aqui vai ocorrer um outro momento de afirmação de direitos fundamentais, chamados direitos sociais, reconhecidos num primeiro instante através da lei.
limitações à jornada de trabalho, assim por diante. Criação de condições melhores de trabalho, estão percebendo? E quando isso daí acontece, ó, o Estado de Direito ele vai mudar um pouco a sua dinâmica de funcionamento, mas também, imaginem, quando a gente chega na afirmação da universalidade do sufrágio, o proletariado vai ter acesso ao parlamento. E a partir do momento em que o proletariado tem acesso ao parlamento, a lei vai ser expressão do quê? Daquela vontade geral, homogênea da burguesia? Não. A lei, ela vai passar a ser o produto de um compromisso entre diversas classes, grupos sociais e assim por diante. A lei deixa de ser a expressão de um consenso burguês, uau, e passa a ser a expressão de um compromisso entre diversas classes. Mas a lei ainda é a expressão do que diz o parlamento. E a lei ainda aqui nesse contexto, olhem só, galera. Me fugiu o que eu ia falar. Mas a lei continua sendo aqui a expressão, digamos assim, de uma racionalidade vinculada ao parlamento. Tá. Uma expressão de uma vontade política, de um compromisso político. Muito bem. Um elemento importante aqui, e que eu tinha comentado no final do primeiro bloco, é de que Estado de Direito ele transpôs a soberania do monarca para o parlamento. Estou repetindo isso. Mas não vai reconhecer limites para a atividade do parlamento. Tá. Esse processo todo aqui vai mostrar o conceito de lei não é um conceito neutro, porque no momento a lei expressa valores da burguesia, agora ela expressa uma negociação que ora vai tutelar os interesses do proletariado, ora da burguesia, e começam a nascer leis e leis, entre aspas, extravagantes. Então, você tem o Código Civil, mas você tem uma lei do trabalho, que cria uma exceçãozinha ao Código Civil. Você tem lá o Código Civil, mas você vai ter uma outra leizinha, para proteger o proletariado. E essas leis aqui, elas vão mostrando, opa, o direito não tem uma racionalidade homogênea. Mas o pior de tudo, é que esse processo, nesse panorama de Estado de Direito, de afirmação de direitos sociais, reconhecimento de direitos sociais aqui vinculados ao mercado, a gente vai voltar isso depois lá nas aulas de direitos fundamentais, vai ter seu auge ali, no início do século XX. E, portanto, naquele período que vai dos 1900 e tanto até final da Primeira Guerra Mundial. Esses direitos sociais que vão ser produto, na verdade, dos interesses do proletariado, que vai ter acesso ao parlamento, gente, vai ter um lado bom da afirmação de novos direitos, mas, por outro lado,
vai fazer com que a lei, com que o Estado assista a um fenômeno diferente. Populismo, por exemplo. Percebam, então, esses movimentos de massa, em que você vai ter um presidente, um primeiro-ministro, querendo agradar o povão, tomando medidas populistas de afirmação de direitos. Não que a afirmação de direitos seja algo populista, né? Não é isso que eu estou falando. Mas para agradar as massas, para eu continuar no poder, alguma coisa assim. Gente, não é à toa que é depois da Primeira Guerra Mundial que a gente vai ver a emergência de nazismo, de fascismo, de comunismo, de experiências totalitárias. E essas experiências totalitárias, não são poucos autores que dizem que essas experiências totalitárias aqui são fortemente vinculadas a reconhecimento de direitos sociais, de um papel assistencialista do Estado. Eu discordo disso, né? Mas não são poucos autores que vão dizer, críticos, né, dos direitos sociais, que vão dizer que populismo, nazismo, fascismo, comunismo são fruto desses movimentos assistencialistas do Estado. Porque agora está todo mundo lá no parlamento, que agora tem direitos sociais reconhecidos para todo mundo. Não é verdade. Eu discordo dessa leitura, repito. Bom, mas o que é relevante para a aula de hoje é o seguinte: é que essas experiências totalitárias, todas as experiências totalitárias aqui, principalmente se a gente vai falar de nazismo e fascismo, elas se desenvolveram num contexto de legalidade. O que significa isso? O que significa isso? Quando a gente vai ver os julgamentos lá no Tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, vamos julgar os culpados de guerra, vamos julgar o povo que cometeu essas barbaridades todas. Eu não falava assim, ei, eu não cometi crime algum. Tudo que eu fiz estava de acordo com as leis do meu país. Daí a gente se pergunta, galera, e agora? As leis podem autorizar qualquer barbaridade, qualquer experiência totalitária? Sacaram o problema? A gente vai se questionar qual é o limite da lei. Porque num primeiro momento o Estado de Direito por si só era suficiente para colocar limites ao Estado absolutista. Só que a gente criou um outro senhorzinho absolutista que é o parlamento. E agora a nossa preocupação é como é que a gente limita o legislador? Como é que a gente limita o parlamento? E daí a gente vai, então, no desenvolvimento de um direito pós-Segunda Guerra Mundial, preocupado com o que aconteceu com os estados totalitários, a gente vai dizer, ei, o legislador não pode tudo. E vai iniciar um movimento tanto no âmbito do direito internacional, pela afirmação dos direitos humanos, por exemplo, a partir da necessidade de afirmação dos direitos humanos, e também nos diversos planos internos, através da afirmação da dignidade da pessoa humana, num sentido kantiano, digamos assim.
de uma nova fase do Estado de Direito, que vai ser o Estado de Direito em sentido material. Um Estado de Direito que agora vai reconhecer que o legislador não pode tudo. Não basta que o Estado haja de acordo com a lei, mas tem que ser de acordo com uma lei justa. E o que é uma lei justa? Uma lei justa é uma lei que respeite a dignidade humana. Uma lei justa é uma lei que respeite os direitos fundamentais. Uma lei justa, portanto, está vinculada a determinados parâmetros e valores que estão afirmados na Constituição. E que, portanto, se o legislador não respeitar esses direitos fundamentais, a lei não terá validade. Então, a partir desta nova fase do Estado de Direito, o Estado de Direito aqui se torna materialmente vinculado aos direitos fundamentais. Nessa nova fase, o legislador não pode tudo. Olha só, isso tem tudo a ver com a nossa aula passada, que eu terminei dizendo: a democracia não pode tudo, a maioria não pode tudo. Se você liga com o Estado de Direito, opa, a maioria no parlamento que produz o direito não pode violar os direitos fundamentais. Existe um núcleo de racionalidade substancial, que é exatamente a afirmação dos direitos fundamentais. Perceberam? A sacada não é qualquer lei, não é qualquer direito, a maioria não pode tudo, e, portanto, se o legislador e a maioria não respeitar esse limite dos direitos fundamentais, para. Trunfos contra a maioria, poder judiciário, racionalidade constitucional vão valer como trunfos. Vão valer como trunfos. É um novo momento do Estado de Direito. Estado de Direito que não vai ser apenas Estado de Direito em sentido formal, não vai ser apenas um Estado de legalidade, vai ser um Estado de Direito material. Tem um conteúdo de justiça. Não vai ser apenas um Estado de legalidade, vai ser um Estado constitucional. Porque nós vamos reconhecer a Constituição e os direitos fundamentais que estão na Constituição como um parâmetro de justiça, como um parâmetro contramajoritário, como um parâmetro de racionalidade que se afirma diante de uma racionalidade meramente procedimental, como eu falei na aula passada, de uma racionalidade, de uma democracia aqui, né, que está vinculada apenas aos pressupostos deliberativos, mas não está vinculada em relação ao conteúdo. Não está vinculada em relação ao conteúdo. Perceberam essas transformações? É claro que nós continuamos nesse Estado de Direito material, substancial, falando que o Estado de Direito é submetido à ordem jurídica, que essa ordem jurídica é dotada de universalidade, continuamos falando de separação dos poderes, continuamos falando de uma série de coisas mais, né, que a gente já abordou no momento anterior da nossa aula. Digo mais. Não é o caso aqui na graduação. A gente adentrar um nível de problematização maior, mas a gente pode, pelo menos, indiciar que mesmo o conceito de Estado de Direito ou de Estado constitucional, como nós pretendemos afirmar hoje, ele é um tanto quanto problemático, né? Se a gente for pensar,
colocar aqui umas pulguinhas atrás da orelha, para colocar umas minhoquinhas na cabeça de vocês. Se a gente for levar a sério o que buscou o Estado de Direito sempre, proteger direitos fundamentais, sim. Será que o Estado de Direito foi exitoso? Será que na maior parte dos estados que se afirmam como estados de direito, nós temos um nível satisfatório de afirmação e realização de direitos fundamentais? Será que o Estado de Direito, em parte, não falhou nessa sua busca? Segunda questão. O elemento separação dos poderes, como um elemento de controle do exercício do poder, efetivamente é eficiente? Até que ponto? Será que nós temos aqui um poder judiciário que desenvolve efetivamente essa sua tarefa de expressar uma racionalidade contra-majoritária? Será que nós não temos um poder judiciário que muitas vezes, ao invés de estar preocupado com a afirmação de direitos contra-majoritariamente, não está muito preocupado com o que diz as vozes da rua? Será que isso está correto? Ou mesmo quando ele decide contra-majoritariamente, será que não deve existir algum limite para isso? Até que ponto, quando a gente vê discussões sobre ativismo judicial, por exemplo, nós não estamos dizendo que nesse mecanismo de freios e contrapesos, de separação de poderes, não estou falando só a favor, sou contra nada, mas que esse tipo de discussão mostra que o projeto do Estado de Direito de limitação do poder possa não estar funcionando adequadamente. E num contexto como o brasileiro, por exemplo, de presidencialismo de coalizão, a gente ainda não estudou isso. Até que ponto existe uma efetiva separação entre poder executivo e poder legislativo, de modo que ocorra um real controle de um poder em relação ao outro? Se você tem um presidente super poderoso com super poder de agenda, e se ele forma uma coalizão homogênea, ele consegue aprovar tudo, consegue fazer tudo. Isso é bom? Isso é ruim? Como que isso se manifesta e se expressa dentro de um projeto de Estado de Direito que a gente quer que tenha uma contraposição de um poder em relação ao outro para que tenha controle recíproco, por exemplo? Eu não estou querendo dar resposta para isso na aula de hoje. Não é o objetivo da aula de hoje esse. A gente entender o que é o Estado de Direito, mas a gente perceber que o conceito de Estado de Direito é um conceito que se propõe a algumas coisas, historicamente, que ele não conseguiu afirmar. Até que ponto nós temos de verdade um direito universal? Será que não existem privilégios? Leis que expressam privilégios? Até que ponto há efetivamente uma previsibilidade na atuação da ordem jurídica? Quantos estados que ainda se afirmam um Estado de Direito
mas que esse Estado de Direito é uma simples máscara de ditadura. Quantas ditaduras? Hoje, uma série de ditaduras de direita pelo mundo. Será que o Estado de Direito conseguiu criar mecanismos para frear ditaduras? Percebem? Então, nós somos defensores do Estado de Direito, sem dúvida nenhuma. Mas o projeto do Estado de Direito não se realizou plenamente, ou não conseguiu se afirmar plenamente. Então a gente tem que ter isso bem gravado, dentro da cabeça, certo? Então, é isso daí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo sobre Estado de Direito, aqui na nossa aula de graduação. Vocês, então, escutem o podcast Café da Manhã, que tem lá pelo menos 2 programas sobre Estado de Direito. Vão lá, escutem o podcast Café da Manhã. Além de escutar o podcast, eu já deixei o link que permite o acesso de vocês ao nosso material de estudo. Então tem uma série de textos. E, especificamente, então, eu quero aqui deixar anotado para vocês, deixar de indicação aqui para vocês da graduação. Vão ler sobre Estado de Direito, então, no Direito Constitucional, do professor Ingo Sarlet, com Daniel Metidiero e Luiz Guilherme Marinoni. Então, essa parte ela é escrita ali pelo professor, se não me falha a memória, pelo próprio professor Ingo. Então, leiam essa parte ali desse material, então que fica aí como indicação. Também sobre Estado de Direito, eu recomendo para vocês a leitura, aí num outro nível de aprofundamento, do Jorge Reis Novaes, Contributo para o Estado de Direito. Esse livro é um livro muito legal, tanto na abordagem histórica como na abordagem conceitual que ele faz sobre o Estado de Direito. Também aqui na graduação, eu indico para vocês a leitura do prefácio do Danilo Zollo, a obra Teoria do Direito, que é uma coletânea de vários artigos sobre o Estado de Direito no mundo inteiro. E o prefácio do Danilo Zollo faz não apenas uma abordagem conceitual, mas faz uma análise crítica desse entre aspas, evolução, não dá para usar essa expressão aqui, mas o desenvolvimento aqui desse conceito no decorrer da história, para exatamente mostrar, existem alguns mecanismos históricos aqui da afirmação do Estado de Direito, algumas propostas que não se realizaram, e esse conceito sempre meio que foi um conceito em crise. Então, esse texto também é um texto bastante interessante, cada um deles em níveis diferentes de leitura. Então, comecemos lá pelo professor Ingo Sarlet, depois Jorge Reis Novaes, depois Danilo Zollo. E, antes de tudo, escuta o podcast. Outros materiais estão indicados na nossa plataforma. Espero que vocês leiam, porque não adianta nada assistir aula e não fazer a leitura do material, ok? Então, isso daqui abre perspectiva para uma série de debates, para uma série de reflexões, que agora depende do trabalho de vocês. Então, essa nossa conversa fica por aqui. A nossa próxima aula vai ser sobre Fundamentos da República. Fundamentos da República. Então a gente vai começar a falar de dignidade humana, a gente vai tratar sobre cidadania, soberania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, e depois analisamos
todos os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, para nós já então caminharmos para o estudo dos direitos fundamentais e da teoria dos direitos fundamentais. Tá bom? Então, próxima aula encontro vocês no bate-papo sobre fundamentos da República. Então, a aula de Estado de Direito aqui da nossa graduação fica com esses 2 vídeos, cada um de 30 e poucos minutos, e no mais ficam as recomendações de leitura e de tarefas no nosso sistema. Beijo para vocês, até a próxima aula, fiquem bem.